Ações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste no dia da eleição. Decisões do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para coibir abusos e as ameaças de uma deputada bolsonarista com uma arma em punho apontando para pessoas na véspera da eleição. Para analisar juridicamente esses fatos que aconteceram na véspera e no dia da eleição, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carol Proner, que é jurista, professora, fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e integrante do grupo Prerrogativas. Boa noite, professora Carol Proner. Prazer falar com a senhora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui, Cosmo. Um prazer estar aqui com vocês. Ana Rosa, enfim, estamos aqui comemorando ainda sobre o impacto de um novo tempo. Pois é, professor, impacto de um novo tempo, como a senhora bem lembrou. Mas não tem como a gente deixar passar despercebido os atos que antecederam o dia da eleição e no dia da eleição. Professora, os anais da história, os sociólogos, historiadores vão ter muito trabalho no decorrer desses anos para explicar tudo isso, não é mesmo? Muito trabalho. Eu acho que as instituições estão tendo que lidar com situações que são formulações antropológicas, sociológicas, filosóficas e, ao mesmo tempo, tem que dar decisões quase que em tempo real, né? As eleições foram situações muito difíceis para quem acompanhava, como todos nós, de hora em hora, minuto em minuto, o comportamento daquele que poderia eventualmente conter transgressões legais. Né? Transgressões legais adotadas ali no dia da eleição, como foram, né? Tanto aquelas interrupções, aquelas investigações de documentação por parte da polícia, por parte dos bloqueios que se instalaram no próprio dia da eleição, contra eleitores e preferencialmente contra determinados eleitores, como vimos, e o comportamento do TSE como instituição que garantia as eleições, tendo que atuar com muita calma e muitas vezes, inclusive, contrariamente às nossas, vamos dizer, a uma percepção imediata de que eventualmente poderia adiar o horário das eleições, que poderia mudar as regras do jogo com as eleições em trâmite, com as eleições em andamento. Então, muito difícil. Eu fico imaginando o comportamento do TSE, dos ministros responsáveis, em especial o presidente do TSE naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes, diante de fatos, né, ocorridos no calor dos acontecimentos, com graves consequências, porque se uma medida fosse tomada de forma apressada e refletida, poderia significar, inclusive, o cancelamento das eleições. Então, nós pudemos observar um comportamento sereno, cuidadoso e responsável por parte dessa instituição, né, da Justiça Eleitoral brasileira, que soube atuar, né, de forma responsável diante do inusitado, né, daquilo que não era previsível. Professora, gostaria de lhe perguntar agora sobre o caso envolvendo a deputada bolsonarista Carla Zambelli. Vamos dar uma retomada aqui, porque é tanto desdobramento que já aconteceu. Para quem nos acompanha, está no mesmo pé que nós vamos estar aqui nessa discussão. Então, na véspera da eleição, ela entra em debate com algumas pessoas no meio da rua, sai atrás de Luan Araújo, um homem negro, com arma em punho, em meio a um bairro cheio de moradores, cheio de população, em volta, dezenas de pessoas em volta. A gente vê até uma movimentação dos comércios fechando a porta, entra no comércio armada com arma em punho. Ela dá uma declaração que fez aquilo de caso pensado, sendo que havia uma decisão do TSE de que era proibido o porte de arma naquele período onde ela já estava, que precedia menos de 24 horas do pleito. Ela foi votar vestida com um colete à prova de balas e não esclareceu se estava armada ou não. E, fez várias declarações, vamos chamar assim de imprecisas, para né, sermos delicados aqui, de imprecisa nas suas redes sociais. Após isso, foi uma das pessoas que, inclusive, incitou grupos bolsonaristas, grupos golpistas a bloquearem as rodovias e aí teve suas redes sociais bloqueadas pelas plataformas e agora está fora do Brasil, viajou para os Estados Unidos. Tentei fazer uma retomada básica aqui para a gente ter o todo porque é muito...
como você mesma, a senhora mesmo disse, escalou tudo muito rápido. Gostaria então que a senhora comentasse esse caso e desse o seu parecer sobre ele. Evidentemente que foi um comportamento absolutamente ilegal, né? Ela ignora conscientemente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe transporte de arma de fogo às vésperas da eleição. Isso não poderia. A arma pessoal, no limite, tem o sentido de defesa pessoal, de legítima defesa, e não foi o que vimos. Inclusive, vimos aquele circo que ela montou, né? Tentando fazer de conta que tinha sido derrubada ou agredida, quando fica claríssimo, por vários ângulos, que ela foi, que ali havia uma manifestação, né, com liberdade de expressão e o comportamento ofensivo por parte de alguém que estava de colete, armada, com um propósito, né, provavelmente de, talvez até, de dar um exemplo, dado o ânimo, né, os ânimos exaltados que temos hoje no país com relação a essa questão das armas, né. Por sorte, nada de pior aconteceu, mas é possível enquadrar, sim, até em tentativa de homicídio. Ela deveria responder por isso. Então, e também vimos, acompanhamos os noticiários ontem, ela se despedindo das redes sociais, de uma forma também com um discurso de que é vítima, né, vítima de perseguição, etc., e sai do país de uma forma também não informando, ou seja, ela provavelmente aí também desrespeitando mais uma vez a justiça. Então, esse comportamento é outro que se enquadra fora da legalidade e que se explica pelo momento que nós estamos vendo. A questão dos bloqueios das estradas, eu vi que o início do programa também, desse bloco, começou falando disso, tem muitas dessas situações, né? Tem um caso agora em que um fiscal, não sei se vocês viram esse caso, um fiscal do IBGE foi consultado por manifestantes que trancavam as estradas, se identificou como trabalhador, como fiscal do IBGE, e então alguém disse, bom, o IBGE é coisa do ex-presidente Lula, e portanto ele é petista, e portanto ele foi espancado, né? Eu tenho o nome dele, daqui a pouco eu passo para vocês aqui, mas é um caso que está sendo investigado, e conseguiu se livrar, fechar as janelas, conseguiu se livrar do primeiro processo de espancamento e acelerou com o carro sem atingir ninguém, mas tentou fugir do local, e aí a polícia deteve o carro e levou tanto o agredido quanto os manifestantes para a delegacia, e o agredido foi preso, porque acelerou com o carro. Quer dizer, os critérios, né, de certo e errado estão bastante fluidos, né? E infelizmente, nós temos, às vezes, algum agente público disposto a adensar esse grau, né, de absoluta irresponsabilidade, transgressões das mais leves às mais graves. Nós vimos aí um caso de atropelamento que resultou em morte, né, e que evidentemente desrespeitam o resultado eleitoral, desrespeitam o resultado democrático e que estão trazendo um transtorno muito grande institucional, né, para os policiais rodoviários federais, para a justiça, em meio a tudo isso, né? Pois é, professora, vamos tocar nesse ponto que a senhora falou dos servidores, no caso, os agentes da PRF, porque logo no ato dos bloqueios, né, a PRF foi dar uma coletiva de imprensa, mas sem o seu diretor-geral. E aí ficou muito evidente que a PRF não estava atuando como deveria atuar. O pós tudo isso, professor, daqui para frente, o que esses agentes, o que esses servidores podem ser punidos, não podem ser punidos, o que a justiça diz sobre tudo isso que aconteceu, só para a gente deixar claro aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que vai implicar na vida desses servidores, por exemplo. O Silvinei Marques, né, o presidente, o diretor exatamente. O Ministério Público Federal já solicitou à Polícia Federal que abra um inquérito de investigação contra o Silvinei Vasquez, né, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e que já teve comportamento em vários episódios considerados, né, polêmicos, né? A ficha corrida, como dizem, né? O histórico, a biografia deste agente é bastante controversa, desde o momento em que começa a atuar como funcionário público, né? Como agente público, e é importante conhecer. Tem coisas deste funcionário público que estão sob sigilo de 100 anos, deverão ser reveladas se o sigilo for eliminado. Então, nós temos aí uma situação que pode ser aplicada a outros casos. Muitas vezes criticaram o presidente do TSE pela decisão que tomou sábado, que até certo ponto minimizou, no dia da eleição,
as consequências daqueles bloqueios de última hora que foram feitas contra eleitores, em razão da condição dos veículos, né? Motocicletas, ônibus, se estavam em condições de tráfego. Evidentemente que naquele momento em que o transporte público estava sendo liberado, que não era o dia mais propício para fazer vistoria em veículos para saber as condições. Evidentemente que aquilo foi uma desculpa para tumultuar, como a expressão usada pelo próprio TSE, o resultado das eleições. Arrisca quantos votos se perderam ali de um lado e de outro, porque afinal de contas o ônibus também tumultuou para os dois lados. Seguramente adensou, inclusive, pode ter adensado, não se sabe, não tem como fazer esse cálculo, o não voto desses eleitores, né? Portanto, a abstenção ganhou com esse processo, pode ter ganhado com esse processo, e eventualmente o impedimento de alguns eleitores de algum lado, de algum dos lados da disputa, nós sabemos qual. Então, evidentemente que isso era suficientemente evidente, claro, né, para que existisse por parte da presidenta do Partido dos Trabalhadores, como fez, e outros atores desse processo eleitoral em primeiro nível, um tipo de reclamação, busca, né, de soluções na justiça. Mas, na minha opinião, houve ali um tratamento sereno, e eu estou dizendo isso porque, ao mesmo tempo em que aquele momento das eleições e que o valor mais importante estava em disputa, que era conduzir bem o processo eleitoral, agora isso não está presente. Já existe a normalidade institucional para que esses agentes, este em particular, venha a responder severamente diante da justiça por sua conduta de mando. O mais importante é isso. Tanto esse caso em que comandou, dirigiu, né, como também estimulou e exemplificou, né, deu o exemplo do que deveria ser feito no sentido, né, das transgressões legais. Assim como vocês devem estar acompanhando o caso também dos gestos neonazistas ou nazistas, né, em São Miguel do Oeste, que estão sendo investigados também pelo Ministério Público. Quer dizer, se aqueles que repetiram o gesto talvez não fizessem com consciência, ao menos é possível dizer que o animador do evento, os policiais que bem conhecem a legislação, ninguém pode alegar desconhecimento de lei, mas os policiais, aqueles que conduziam aquele ato, aqueles animadores por parte desse ato, devem ser responsabilizados com toda certeza, né? Professora, você está falando desses casos, me veio à memória outros casos ainda, onde inclusive um agente da polícia menciona que ele sabe que ele está prevaricando a não dispersar o bloqueio no Paraná, né? É bem lembrado, Exato. O Cosmo foi no Paraná. E existe outro vídeo ainda, alguns agentes policiais, militares neste caso, batendo continência ao movimento de bloqueio golpista. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora, cabe juridicamente punição a todos esses atos? E assim, não só os que foram gravados, mas o que possivelmente podem ser denunciados pela população que foi interrompida nas estradas e presenciou esse tipo de ação de agentes das polícias e dos estados em apoio a esses golpes, a essas ações golpistas? Sem dúvida, apoio, adesismo, né? E rebeldia, porque nesse momento há um ato de rebeldia por parte do agente policial diante do comando também, né? Então, houve uma ordem direta para que fossem interrompidos, para que atuasse para liberar as estradas, porque o bloqueio das estradas é absolutamente ilegal e viola o direito de ir e vir da população, causando um transtorno enorme para tudo, né, para a economia, etc., inclusive para apoiadores do atual futuro ex-presidente da República, né? Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, é preciso apurar as responsabilidades. Eu acho que nós temos que distinguir o momento da eleição, em que eventualmente alguma flexibilidade foi necessária no sentido de uma radicalização de conduta, porque a vitimização é parte do processo de arregimentar apoio por parte, né, do grupo bolsonarista, que é bolsonarista, assim, já quase como um adjetivo de cometimento, né, de ilegalidades dessa natureza. E as violências associadas a isso, né? Tem uma questão muito importante também, que é como que esses grupos, eles não são espontâneos. A liberdade de expressão pode ser compreendida, então o tratamento
adequado também para que liberem as estradas, para que não se faça nenhum tipo de abuso a direitos, né? Nós vimos, em alguns casos, lamentavelmente, eu vi o uso mesmo de material de dispersar manifestações, como o uso de gás, etc. O gás lacrimogêneo, ele é feito, ele tem formas de utilizar. Ele não pode ser atirado contra a pessoa numa determinada distância, mesmo o gás de pimenta. Ele não pode ser atirado dentro, praticamente, dos olhos da pessoa. Isso não pode acontecer, porque é uma arma não letal, mas dependendo da forma como ela for, pode intoxicar uma pessoa, pode destacar um processo alérgico, respiratório, etc. Então, é muito importante, né, fazer a dispersão de uma forma responsável, respeitando os direitos e garantias. Por outro lado, esses agentes não poderiam, de forma alguma, tomar o lado dos manifestantes no cometimento do ilícito. Então, precisa ser investigado, sim. Nós temos, infelizmente, uma ideia de permissividade, né, na sociedade, que é possível fazer qualquer coisa porque as instituições não estão funcionando. Não é verdade. As instituições estão, sim, funcionando. Não é possível afirmar hoje que o TSE, o Superior Tribunal Federal, vão, de alguma forma, isentar, né, anistiar essas condutas, mesmo as de mando máximo, né? Isso é uma preocupação que eu tenho visto muito na sociedade agora, Cosmo e Ana Rosa. O que eu tenho notado é esse comportamento de muitos políticos agora fazendo o processo de transição e um medo muito grande da sociedade de que esses crimes, esses abusos não só possam ser anistiados de alguma forma, algum tipo de acordo de silêncio, de pacto de silêncio prospere, como nós já vimos no passado, e que esses abusos, então, mais uma vez, eles recebam uma chancela da sociedade que não é verdadeira, né? De perdão, uma espécie de perdão, e claro que o resultado vai ser péssimo, porque se nós já vimos nesse comportamento um acúmulo de outros tempos, imaginemos o que será mais este perdão coletivo, que poderia ser, por exemplo, né, a não responsabilização tanto de agentes públicos como de pessoas que atuaram nas manifestações e dos financiadores privados. Isso é muito importante, porque essas manifestações estão sendo financiadas por empresários, por pessoas privadas, né? Perfeito. Conversamos com Carol Proner, que é professora jurista, fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, integrante do grupo Prerrogativas. Professora, muitíssimo obrigada pela sua análise e por participar conosco desse Revista Brasil TVT. Um prazer, um prazer. Abraço, até a próxima.